Bom, o cenário global continua muito incerto, com muitas dúvidas sobre os rumos da economia. A guerra comercial continua gerando soluços no mercado, como a gente viu na sexta-feira, que vive um momento de flexibilização monetária na maior das nossas economias, que são os Estados Unidos. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Banco Central dá sinais de que não tem nenhuma pressa para começar a cortar o juro e voltam a crescer as preocupações sobre o cenário fiscal. Para avaliar todo este cenário, o CNN Money recebe hoje uma das maiores gestoras de ativos do planeta, que tem mais de 1,5 trilhão de dólares em ativos sob gestão. Aqui nos estúdios da CNN em São Paulo, eu recebo Frederico Sampaio, que é vice-presidente sênior e Chief Investment Officer da Franklin Templeton no Brasil. Fred, obrigado por estar aqui com a gente e nos visitar aqui nos estúdios da CNN. Vamos começar a nossa conversa falando lá de fora. A gente está num momento de muita incerteza. Qual é a maior incerteza hoje e como vocês, na Franklin Templeton, fazem para administrar os recursos diante de tantas dúvidas assim? Boa tarde. Mas nada, obrigado, Naka, pela oportunidade aqui. Bom, realmente, né, a gente tem visto um cenário que tem sido razoavelmente volátil, né? A gente teve o início ali, logo no início do mandato do Trump, que ele começou a impor as tarifas, a gente viu uma grande realização de preços lá fora, um questionamento grande a respeito de quais seriam os impactos dessas medidas de inflação e, ao longo do tempo, o tempo foi passando e a gente foi vendo uma recuperação assim, incrível dos mercados por lá também e a ponto de, até recentemente, estar ali oscilando no high histórico, né? Então, acho que essa medida mais recente, né, esse anúncio mais recente, encontrou os preços nos seus highs, então sempre dá uma motivação para uma realização, né, de curto prazo. Aí a gente tem que depois avaliar o que é anunciado, o que é que acontece na sequência, como a gente viu ao longo do fim de semana, né, que foi aos poucos deixar disso e os preços hoje estão se recuperando forte. Mas acho que a tônica é essa, né? A volatilidade está aí, acho que faz parte um pouco do estilo do presidente americano, que é um estilo trombador, né? Ele vai e tromba, não tem medo de trombar, e depois ele vai ajustando ali a retórica, a narrativa, de acordo com os interesses que ele possui, tá? A gente vai, então, tentando aproveitar esses momentos de maior pânico, de realização mais forte para, dependendo da ocasião, acrescentar posições. E aí vamos analisando o momento atual para ativos de risco de forma geral, considerando que lá fora o consenso é que os juros vão para baixo. Então, tem hoje aí um implícito na curva mais 2 cortes pelo Fed. E a gente aqui também no Brasil tendendo a se beneficiar de tudo isso, acho que o cenário, o pano de fundo é bastante positivo, tá? A despeito de todos os ruídos domésticos também. Ainda falando do exterior, né? A gente está diante dessa iminência de novos cortes de juro e é muito interessante observar porque, às vezes, na imprensa especializada, ali, sei lá, no Financial Times, no The Wall Street Journal, na Bloomberg, aparece aqui e acolá alguma hipótese, algum cheiro assim de gente meio assim, será que tem uma bolha da inteligência artificial? Essa hipótese te parece ser possível? Então, essa é a pergunta do milhão, né? A gente não é a primeira vez que você agora estava até mencionando a respeito do Nobel, dessa questão de impacto de inovação no crescimento econômico. A economia americana é a prova viva de como a inovação muda o cenário, né? Se você separar o crescimento americano das empresas tradicionais, dessas empresas de tecnologia, essas empresas tradicionais praticamente não cresceram. O crescimento tem sido puxado por essas desse ramo, né? As Big Techs americanas, as Mag 7, essas todas. Essa resposta eu não tenho, Naka, sinceramente, mas não me parece absurdo que esse investimento vai ser rentável, tá? Eu acho que a gente está vendo aí uma inovação incrível, né, de inteligência artificial. Acho que esse é o último tema, o tema mais recente, né? E uma corrida enorme, né, para estar na liderança disso, e não só os Estados Unidos, mas a China também, as duas grandes regiões em termos de inovação também.
E a gente não vai saber onde isso vai parar, mas o que a gente sabe até o momento é que isso parece ser rentável, sim. Eu acho que não dá para afastar a hipótese que isso vai se pagar mais lá na frente, não. E Fred, falando de Brasil, o Banco Central nas últimas comunicações ali, ele foi muito cauteloso, dizendo assim, olha, esse ano, pelo menos ele tirou essa hipótese da frente, né, de um corte de juro ainda este ano de 2025. Todo mundo está jogando para começo do ano que vem, tem em casa já final do primeiro trimestre do ano que vem. Quando o corte de juro vem, ele vem para valer, vai ser só um cheirinho de corte de juro. O que esperar da política monetária aqui no Brasil? Olha, eu acho que é cedo ainda para ter uma leitura permanente de o que é que vai vir pela frente. Eu acho que espaço para cortar, como a gente diz em economês, né, ceteris paribus, olhando o câmbio no nível que está hoje e olhando o nível de desaceleração da economia na margem que tem acontecido, acho que já vimos os analistas queimarem a língua, principalmente no começo desse ano, a respeito da desaceleração por aqui. Se imaginava que fosse acontecer já no primeiro semestre, não veio. Agora os sinais estão mais claros. Então, o Banco Central está jogando o jogo de credibilidade. Eu acho que ele foi muito questionado no início de seu mandato. Ele agora está aparentemente, querendo evidências concretas de que há espaço para isso. A política fiscal continua muito expansionista, né? E tem essa leitura, então, de um lado está a política fiscal pisando no acelerador com tudo, e ele vai ter que, na política monetária, talvez brecar mais do que precisasse em virtude do nível de gasto que a gente está vivendo. Então, assim, considerando o câmbio do jeito que está se comportando, o Brasil está se beneficiando muito desse enfraquecimento global do dólar, tá? Então, isso realmente foi uma surpresa, o nível de enfraquecimento do dólar globalmente falando. Então, tudo indica que há espaço, sim, para começar a cortar. Na curva, se eu não me engano, tem uns 250 bips, né, 2,5 pontos de corte. E aí vai depender muito de como vai estar a atividade, como vai estar o câmbio, mas espaço tem. Acho que o Brasil hoje tem um juro real que é desproporcional, né? Acho que tem muito espaço para cortar aí, tá? E me conta o que hoje o teu cliente, especialmente o gringo, pergunta sobre Brasil olhando para 2026. É a eleição a grande dúvida? É a política fiscal a grande dúvida? E o que o gringo acha hoje de Brasil? Ele vê oportunidades aqui? Como tem sido o comportamento do teu cliente no exterior? Então, óbvio que esses temas são levantados. Eleição. E o que o gringo realmente está interessado é ver se o Brasil vai ter capacidade de resgatar crescimento sustentável para os anos à frente. A gente está numa situação que claramente está desequilibrada. Nenhum país consegue crescer de forma sustentável com 15% de juros e 10% de juros reais, né? Não dá. Então, o tema eleição, obviamente, impacta o que vai ser a política econômica em 2027, né? E a gente tem um encontro de contas aí com um ajuste fiscal, sim, de alguma forma. Então, o resultado da eleição vai ser importante para a gente saber como que vai se dar isso, se vai se dar, se vai ser uma coisa mais controlada, se vai ser uma coisa meio descontrolada, uma coisa meio forçada. Então, essas perguntas fazem parte da nossa agenda. Eu acho que eu vejo muitos estrangeiros, eles trabalham muito com aquela coisa de checar as caixinhas, né? E a gente tem duas caixinhas que estão ticadas, né, no que diz respeito a boas oportunidades de investimento. A primeira delas é valuation. Quando a gente vê o preço-lucro de nossa tudo bolsa, barato, é grotesco, tá? Obviamente, a gente tem um juro real muito alto, que tem consequências sobre o crescimento dessas companhias, mas, olha, eu estou fazendo isso já, sei lá, 17, 18 anos. Eu só lembro desse nível de valuation no início da minha carreira, quando a gente ainda estava com a economia completamente desestabilizada. Então, voltamos àquele mundo. Então, essa caixinha está ticada lá como uma oportunidade.
A outra caixinha é o início do corte de juros. A gente teve aí um período de aperto de política monetária, né? E agora a gente, sei lá, se vai ser janeiro, parecia até que poderia ser dezembro, mas sei lá, que seja janeiro, março, abril, acho que importa menos, né? Se é um mês antes, um mês depois, mas vai vir. E isso, obviamente, estimula, né? Facilita a tomada de decisão ali. Mas o principal tema, de fato, para ter um movimento, assim, um fluxo robusto, consistente ao longo do tempo, é a gente jogar para cima nossa expectativa de crescimento. A gente tem uma expectativa... Você pega, por exemplo, o Focus, o crescimento brasileiro é um crescimento meio medíocre, né? 2, 1 e pouco, 2, 1 e pouco, aquela coisa meio com juro real muito alto. Então, não dá para acreditar em grandes crescimentos dadas essas circunstâncias. Mas aí nas caixinhas, só para a gente terminar, Fred, porque infelizmente o nosso tempo está estourando, nessas caixinhas que não estão ticadas, qual que é o quadradinho maior? É a falta de um crescimento mais robusto ou um fiscal mais sólido? Então, uma coisa é ligada à outra, né? Então, a gente precisa desse fiscal razoavelmente... O horizonte, né? Não a foto, mas o filme tem que estar trazendo uma convergência dessa dívida PIB. A gente não está, pelo contrário, né? Se você olhar, por exemplo, a dívida líquida brasileira, a gente vai crescer, sei lá, uns 5 pontos nesses 12 meses e tendência de crescimento mais para frente. Claramente, o nosso arcabouço não sustenta o endividamento. Então, precisamos de mais, fazer mais. E para ter esse crescimento, então, uma coisa é encadeada na outra. Precisamos de fiscal para poder ter juros mais civilizados e aí sim ter um crescimento consecutivo, né, de vários anos. Não é aquele voo de galinha, depois entrega tudo. A gente precisa de um horizonte, como um pouco aconteceu com a Índia, né? A Índia, quando você olha a trajetória de crescimento da Índia, é crescimento robusto por muitos anos pela frente, sendo que já vem num crescimento forte. Aí você olha o múltiplo da bolsa deles, é um outro patamar. Não é 8 vezes que a gente tem, lá é 14, 15, dependendo do momento. Tá? Ou seja, se tica a caixinha do fiscal, outras caixinhas quase que são ticadas automaticamente. A gente conversou com o Frederico Sampaio, vice-presidente sênior e Chief Investment Officer aqui da Franklin Templeton no Brasil. Fred, obrigado de verdade por estar aqui com a gente. Que seja a primeira vez de várias aqui, porque a conversa foi boa. Agora já sabe o caminho aqui da CNN. É só voltar. Obrigado de verdade pela conversa. Boa semana. Obrigado.